demais por estar reestreando de novo depois de algum tempo parado. Eu acho que o nosso time jogou para buscar o resultado, né? Acho que a gente tentou de todas as formas, eles fecharam bem, conseguiram se defender bem, mas eu acho que o time não deixou de lutar, não deixou de buscar o resultado. A gente sabia que seria importante os 3 pontos aqui, mas feliz e motivado por sequência do campeonato. Legal. Tá aí o Júlio César. Edu. O Júlio César, ele entrou aos 30 do segundo tempo, ele que fez aquela jogada, ele deu o drible da vaca no primeiro, prensou com o segundo, levou a melhor, ele caminha e cruza e o menino Matheus Souza de cabeça perdeu um gol incrível, o goleiro acabou defendendo, bela defesa, é isso aí. Meus amigos, Guarani jogou com 1 a mais todo o segundo tempo, porque o Aderlan, nos acréscimos do primeiro tempo, o Aderlan fez o pênalti, que o Rafael Costa cobrou e fez, empatou 1 a 1. Então, por todo o segundo tempo, o Guarani jogou com um homem a mais, né? Lembrando que o Guarani volta a campo agora contra o... Sábado, 4h30, contra o São Bento. Bateu, é isso aí, sábado, dia 13, 4h30. A situação do Guarani no grupo, deixa eu ver aqui. Olha, o Mirassol é líder com 5, o Mirassol empatou hoje cedo lá em Itu, 1 a 1. Guarani agora tem 4, o Santos é o terceiro com 2, o São Caetano nenhum ponto, o São Caetano joga amanhã no Canindé contra o Santo André, né? É isso aí. Vamos lá, senhor CH, suas considerações, por favor. Pois não? Pois não. Ui, foi 1 a 1, e aí, CH? Olha, Edu, eu fiquei com um gostinho de quero mais. Acho que o time melhorou no segundo tempo, o treinador mexeu nas peças, fez o time ser um pouco mais ofensivo, reposicionou o meio-campo. Ele demorou para mexer, mas não dá para saber também se ele mexesse antes o que aconteceria. E eu fiquei com a impressão que se ele mexesse antes com o Matheus Souza, com o Júlio César e com o Rodrigo Andrade, o time tinha condição de ganhar o jogo. Eu fiquei com essa impressão, mas não dá para ter certeza. O Guarani foi pouco incomodado, assim, com lances assim agudos, porque o time jogou muito bem na parte defensiva. Teve um pecado capital, que foi o gol no final do primeiro tempo do Bragantino. Um erro individual aqui na origem do lançamento e também do Romércio, que subiu, não achou nada, o centroavante preparou e aí o Hurtado fez 1 a 0. Então, das 3 partidas que eu vi, eu percebi um Guarani com 2 tempos. Não é que o primeiro tempo jogou mal, o primeiro tempo foi estratégia do treinador isso. Tanto é que você viu praticamente com a mesma formação no segundo tempo e o time chegou mais. Tudo bem, ajudado por um homem a mais. Mas o time já está ganhando corpo, já está ganhando jeito de time organizado. Não fez uma partida boa, no primeiro tempo abriu mão de jogar. Eu não gosto desse tipo de expediente. É contra o que eu tenho de conceito no futebol. Não acho que o resultado de empate é ruim. Não acho. O Bragantino tem um time para lutar por semifinal no mínimo. E apesar do jogo ser no Brinco de Ouro, foi um resultado correto. Não é? Poderia ter sido melhor, poderia. Mas não dá para falar que, poxa, porque o Guarani criou 10 oportunidades, o goleiro foi... O Cleiton foi o melhor em campo. Não dá para colocar na conta também disso. Acabou sendo de bom tamanho. Teve um pênalti a favor do Guarani no segundo tempo, que só depois de ter repetidas vezes mostrado pela transmissão que faz o jogo, que eu mudei de opinião. Em tempo real achei que não foi, mas o Renanzinho foi empurrado pelo back do Red Bull e foi pênalti. E não marcado pela arbitragem. A arbitragem que, de modo geral, fez um trabalho até surpreendente, com umas atitudes dentro do campo que eu não esperava que ele desse. Né? A coragem do pênalti, a coragem da expulsão, eu acho que ele acabou comandando bem, com exceção do pênalti a favor do Guarani. Era possível vencer, mas no momento que ele colocou todas as peças, outras cansaram. E o time estava sem força física, como estava no início do segundo tempo. Achei que o Andrigo cansou, achei que o Rafa cansou também, achei que os laterais cansaram, tanto é que ele tirou um e manteve o Bidu. Então, quando ele tinha Júlio César, quando ele tinha
no time Rodrigo Andrade e quando ele colocou o Matheus Souza, o resto não ajudou muito porque o resto cansou. Mas valeu, Edu. Eu acho que o que ele tinha que fazer no segundo tempo era botar o time um pouco mais para frente. Ele colocou, e se o Matheus Souza tivesse caprichado um pouco mais aquela cabeçada no cruzamento do Júlio César, o Guarani teria ganho o jogo. De qualquer maneira, o empate não é de todo ruim, poderia ter vencido, mas eu vi, no segundo tempo especialmente, uma evolução na parte ofensiva, mas nos dois tempos o Guarani marcou bem. Com exceção daquele lance do Romércio, marcou muito bem e deu poucas chances para o Bragantino jogar. Então eu posso me dar como satisfeito no jogo. Entre o primeiro e segundo tempo, acho que o Guarani fez uma partida ok, Edu. Oi, Sorzinho. Guarani e Red Bull Bragantino foi 1-1. Eu dizia antes de começar o jogo, Edu, no comentário inicial, que gostaria de ver o Guarani continuar evoluindo. E foi o que aconteceu, né? É claro que é um jogo difícil, um jogo complicado, e a estratégia do treinador no primeiro tempo não dá aqui pra gente criticar, porque é uma estratégia de jogo. Mesmo, né, com uma estratégia defensiva, não sei se você se lembra, o Guarani chegou umas 2 ou 3 vezes, teve 2 defesas do Cleiton, né? Aí acaba tomando um gol num erro de posicionamento, num erro de definição, né? O Romércio tem muita dificuldade, eu canso de dizer isso aqui. Ele tem muita dificuldade em bolas diagonais. Muita. E aconteceu hoje novamente. Ficou meio perdido ali. Não pode. Um zagueiro não pode tomar uma bola nas costas ali da forma com que ele tomou. Mas tudo bem, faz parte do jogo. O Guarani foi lá, empatou, né? Conseguiu uma certa evolução. Conseguiu, no momento em que toma o gol, mudar ali a sua estratégia, partir com tudo para cima, nós dizíamos isso, né, que teria que acontecer, e aí o Guarani consegue empatar o jogo e volta para um segundo tempo melhor do que o Bragantino, aí trocou, né? Aí o que acontece? O Guarani um pouco mais ofensivo, o Bragantino abaixou as suas linhas ali, esperando uma bola de contra-ataque, né, esperando um erro individual do Guarani, e o jogo foi muito equilibrado. Claro que a vitória seria o melhor placar e teve nas mãos, né? Ou seja, na cabeça do Matheus ali para definir, para matar o jogo, mas faz parte do jogo também, Edu. Tá lá o goleirão Cleiton, que foi muito bem, diga-se de passagem. Eu sou um crítico desse goleiro, eu acho ele um goleiro mediano, mas hoje realmente ele foi muito bem, com defesas importantes, com intervenções importantes. E faz parte. Eu acho que o empate não foi ruim, mas o Guarani tinha tudo para vencer, né? Fica aí esse gostinho amargo, porque teve a bola nos pés ali na cabeça do Matheus, teve alguns outros lances ali também que o Guarani poderia definir. Mas foi bom, Edu, eu gostei da evolução e acho que o Alan Al tá começando a dar uma cara a esse time. Tá começando a aparecer aí as mãos do treinador. Também acho que ele demorou um pouquinho. Você vê o Júlio César entrou bem no jogo, né? O Matheus Souza deu um pouco mais de velocidade. Nós percebemos que o Andrigo, a partir do momento que vai jogar por dentro, ele começa a aparecer com qualidade, ele começa a aparecer, o futebol dele é ali, o setor dele é ali, jogando por dentro, né? Então eu acho que agora com mais alternativas, com mais peças à sua disposição, o Alan Al pode dar aí uma cara a esse time do Guarani e eu tô gostando. Acho que esse é o caminho. O Guarani fez um bom jogo, sim, né? Poderia ter vencido? Claro que poderia, mas faz parte também que o Bragantino também, sem dúvida nenhuma, é um time muito competente. Jogo bom, viu, Edu? Guarani evoluindo. Vamos ver o que vai preparar aí o Alan Al para a próxima partida, mas está no caminho certo. Muito obrigado vocês que nos acompanharam no Facebook e também no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, nas diversas plataformas, no radinho AM 1170. Você de Ribeirão Preto, AM 1270, muito obrigado. Vem aí o nosso jogo aberto, hein? Pela manhã, Leandro Boles narrou aqui, de virada Corinthians 2.1. O amigo Batista acaba de narrar. Guarani 1, Red Bull Bragantino também 1 e fechado. Vem aí o nosso jogo aberto rapidinho, porque Ulisses Costa, em rede nacional, vai transmitir a final da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio começa às 18 e até já! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes.
Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. É o craque Sulina, Churrascaria Sulina, meus amigos. Durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça seu pedido pelo WhatsApp 32581970. Então, sulinachurrascaria.com.br/menu. Deu uma olhadinha e tal, escolheu? Então 32581970 e retire no estacionamento da Churrascaria Sulina sem sair do seu carro, com total segurança. Tem uma placa enorme. Pit Stop Sulina aqui, ó, aquele bração me indicando. Você vai saborear as delícias da Churrascaria Sulina. Olha, a Sulina desde 1967, o melhor churrasco. Tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Olha, eu recebi um vídeo da Sulina, é sensacional as carnes nobres. Anote o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633, em Souzas. Olha, um abraço pro Emílio, Matheus e o Rafael. Rafael, Emílio e Matheus, segura, grande trio. Olha, as encomendas, por exemplo, assados grelhados, frango assado, cupim com molho a escolher, joelho de porco, costela janela, e os defumados, hein? Brisket fatiado, frango sentado na cerveja, costelinha barbecue e linguiça artesanal sulina, e as guarnições à sua disposição: farofa, batata assada, aquele arroz de vários tipos, a maionese não pode faltar, alô salpicão, caponata de berinjela, massas e risotos, tem na Sulina. É Rua Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633, a principal de Souzas. Churrascaria Sulina e o craque Sulina, 1-1, Guarani, Red Bull Bragantino. E amigo Batista. Edu, eu gostei muito do Bruno Silva, achei que foi o melhor em campo nessa partida, mas eu vou votar no Rafa Costa. Gol importante para o Guarani, para ele. Para o Guarani, porque chega a 4 pontos. Ah, mas tá jogando em casa e tal, empate é ruim. Olha, hoje, no atual momento, o Red Bull Bragantino é um dos grandes do Campeonato Paulista, pelo investimento, pelos jogadores que tem. Então não é demérito empatar em casa contra o Red Bull Bragantino. Foi contra o Ituano, que é um time inferior do que
não só com relação à história, mas também no atual momento. Aquele jogo foi muito ruim, mas fora de casa o Guarani venceu o Botafogo, repondo, portanto, os pontos que perdeu contra o time do Ituano. Então o Rafa Costa fez um gol importante para o Guarani, que chega a 4 pontos, importante para ele, porque centroavante vive de gols. Quando o gol acontece, tira um peso, um fardo das costas do centroavante. E aí ele fica com um pouco mais de tranquilidade para arriscar um pouco mais nos jogos subsequentes. Espero que aconteça isso com o Rafa Costa. Então, pelo gol, para mim, Rafa Costa, o craque do jogo, vai almoçar ou jantar com direito a acompanhante lá na belíssima Churrascaria Sulina, Edu. E pra você um grande abraço, uma honra ser o seu plantão, Batistão. Edu, foi um prazer assim inenarrável. Todo meu. Estar contigo nesta grande jornada esportiva. Um abraço, Edu. Vai com Deus, meu amigo. Até a próxima, se Deus quiser. Rafa Costa não marcava desde outubro, hein? Lá no Barradão foi 1-1 Guarani Vitória. Pra falar em Vitória, você jogou lá, pois não, Zorzinho, craque? Joguei bicampeão baiano. E junto com o Roger. O Roger, 2009. Eu cheguei em 2008. Mas olha, Edu, eu gostei de alguns jogadores do Guarani. Claro que o voto do Batista é aceitável, né? Que o Rafa Costa que fez o gol do empate. Mas pelas características, eu gostei do Renanzinho também. Primeiro tempo jogou muito bem. Mas o Bruno Silva, sem dúvida nenhuma, fez um partidaço, né? Eu vou ficar com o Bruno Silva, pra mim, o craque do jogo, conceito bom, Edu. Quem é que vai na Sulina se dependesse só do CH, hein, CH? O craque Sulina. Se depender de mim, o Bruno Silva, que jogou bem hoje, e pra mim o craque do jogo, conceito bom. Nesse momento, o Bruno Silva tá na boca ali pra escolher a janta ou o almoço na Sulina. Marcos Luiz. Sim. Importante seu voto. Rafa tem 1, Bruno Silva tem 2. Vai aparecer um terceiro personagem ou não, acompanha? Hoje não, hoje eu vou acompanhar. Bruno Silva, pra mim, o craque do jogo, nota 7, Edu. Então você vai entregar o prêmio para o Bruno Silva em breve. Craque Sulina, Bruno Silva. Vai almoçar ou jantar na Sulina, isso aí, com 3 votos. Marcos Luiz, daqui a pouco você vem com a coletiva aí do Alan Al. Só aguardando, Edu. Só aguardando, agora 17h21. Oi, Joelcio. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Aí, no Cacoete, Joelso, é a ficha técnica em nome de Brasitone no Brinco. O Guarani começou com Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Romércio, Ayrton e Bidu. Bruno Silva, Índio, Renanzinho e Tony. E Andrigo e Rafael Costa. As alterações, hein? Vamos lá, a primeira quem foi a 22 do segundo tempo. Entrou aí o Matheus Souza no lugar do Renanzinho e o Rodrigo Andrade no lugar do Índio. E depois a 30 mais 2, Éder Ciola no lugar do Matheus Ludic e o Júlio César no lugar do Rafael Costa. A equipe do técnico Alan Al. Agora o Bragantino, vamos lá. Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Realce, Léo Realdi, Realpe. Léo Realpe, que o cabelo dele, hein? E Edmar, Raul, Eric Ramírez, depois Jadson, Claudinho, Jean Hurtado, depois Arthur, Elinho, depois Coelho e o o Leandrinho, depois o Everton, a equipe do técnico Maurício Barbieri, são nomes exóticos, hein? Quem apitou foi o Adriano de Assis Miranda, cartão amarelo para Claudinho, Coelho e Arthur do Bragantino, Tony do Guarani. E expulsou o Aderlan no final do primeiro tempo pelo pênalti que cometeu. Vamos lá, os gols. Bragantino faz 1-0 com Ramírez aos 44 minutos. E aos 52 do primeiro tempo de pênalti, o Rafael Costa bateu e empatou. Ficou nisso, hein? Guarani 1, Red Bull Bragantino também 1, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp
WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Supermercado Taquaral, 60 anos servindo Campinas e região com grande variedade de produtos, qualidade e preços baixos. Compre online, receba mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Retire na loja as refeições prontas saborosas, produtos fresquinhos da padaria, cortes personalizados do açougue e muito mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 Campinas. Supermercado Taquaral, é muito mais economia em cada compra. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Guarani e Red Bull Bragantino foi 1-1 a defesa do jogo. Primeira proposta, 25, primeiro tempo, chute do Bruno Silva. O time do Bragantino errou na saída de bola. Renanzinho dominou, rolou pra Tony, pé direito, centralizou. Bruno Silva, pé direito, bateu. Pega Cleiton. Batido de perna direita, um chute colocado com o lado interno do pé direito. Bruno Silva visando. Não foi assim um jogo com grandes defesas, sim, mas estava 0-0 nesse lance aí. Vamos lá, segundo tempo já estava 1-1, 24 segundo tempo, Claudinho vai cobrar uma falta. Claudinho, dos melhores do Campeonato Brasileiro. Falta pro Red Bull Bragantino bater. Claudinho arma a perna direita, toma a distância, não há barreira, partiu pé direito, uma bomba, vai por cima do gol, pela linha de fundo, Gabriel Mesquita. Deu um toquinho de ponta de dedo. Isso, amigo Batista, com a ponta dos dedos. Vamos lá, 40 minutos, o Júlio César, que tinha entrado, ele passou por dois. Grande jogada e cruza pro Matheus Souza. Guarani domina com o Andrigo. Ele gira e abriu na ponta direita para Júlio César. O drible da Vaca. Levou pro fundo, perna direita. Passou pela marcação de Arthur. Pé direito, cruzou na área. Veio toque de cabeça. Pega Cleiton. Cleiton. Defesa espetacular. Júlio César dominou depois do drible da Vaca, passou pelo Arthur. E depois foi registrado aí que a cabeçada foi do Matheus Souza. Aí o Matheus Souza, depois, no finalzinho, chutou, falou que eu perdi aquele gol de cabeça, deixa eu fazer esse. Oi, Batista. Guarani domina, vem pro jogo, Tony abriu na entrada da grande área, Matheus Souza, pé direito, bateu, defendeu Cleiton.
Entrada da área, Matheus Souza está querendo. Ele tentou, né, Greg? O Matheus Souza falou, deixa eu fazer esse aos 44, tinha perdido de cabeça. Você fica com qual, hein, Jorzinho? Eu vou ficar com a cabeçada. Pra mim foi a bola do jogo, né? Mesmo, jogada claro. do Júlio César? Exatamente. A cabeçada do Matheus Souza e o Cleiton fez uma grande defesa, fez uma boa defesa. Num grau de dificuldade não muito alto, mas o momento da partida, né? Claro que o Matheus Souza poderia ter tirado um pouco mais pra tentar fazer o gol, mas pra mim, essa daí é a defesa do jogo, Edu. Esse lance, CH, foi aos 40 do segundo tempo. Você concorda ou tem outro lance? Não, eu acompanho o Gleger. Eu acho que foi o lance do jogo. Se ele tivesse cabeceado com os olhos abertos, ele escolheria o canto esquerdo e faria o gol. Ali era a vitória do Guarani. E foi uma grande defesa, porque foi um lance muito rápido. Ele apareceu como um raio entre a defesa ali, entre a zaga do Bragantino, só que ele fechou os olhos para cabecear e cabeceou nas mãos o goleiro. Para mim, esse foi a defesa do jogo. Desculpa, CH, depois de reprisa vai começar a coletiva? Sim, vamos ouvir a coletiva do técnico Alan Al, que vai responder a primeira pergunta sobre o futebol apresentado pelo Guarani e o empate por 1-1 diante do Bragantino no estádio Brinco de Ouro. Vamos ouvir o treinador do Bugre. Defesa e ataque, quanto à velocidade para executar já as jogadas lá no último terço. Parece que o time fica muito dependente só do Renanzinho com essa velocidade e os outros jogadores não têm essa característica. Queria que você falasse se você detecta também essa dificuldade e é algo a se aprimorar e que vai melhorar, né, com o Davó, com o Júlio César mais condicionado. Boa tarde. No primeiro tempo a gente sabia que a equipe do Bragantino é uma equipe que, por característica, né, gosta de propor o jogo, tem jogadores muito qualificados, um nível técnico muito alto. A gente sabia que ia sofrer um pouquinho no momento defensivo, tendo que mudar um pouquinho a nossa postura, e mesmo assim tivemos algumas oportunidades no primeiro tempo de abrir o placar. E a qualidade do adversário ficou muito visível, que um vacilo nosso, né, uma desconcentração nossa, acabou surgindo gol. E as nossas transições, elas procuram ser sempre em bloco, sempre dando profundidade, independente da velocidade do atleta, o que mais importa é a mobilidade. Em alguns momentos, a gente poderia ter uma movimentação um pouquinho maior, de buscar essa jogada individual, mas isso vai se adquirindo com o tempo, com a confiança. A gente fica contente pela evolução que a equipe vem mostrando, né, e a variedade de atletas aí que a gente vai ter quando todos estiverem em condições, né? Como você bem falou, o Davó é um jogador que joga como um atacante, mas tem muito mais mobilidade, né? É um jogador mais leve, e pelo lado do campo nós temos aí condições de trabalhar hoje em dia com o Júlio, mesmo não estando 100% fisicamente, com o próprio Andrigo, o Matheus entrou muito bem, então são situações que vai nos dando um leque maior de opções, e a gente tem que ter esse equilíbrio de procurar trabalhar, detectar algumas coisas que a gente pode melhorar e vai melhorar, mas ao mesmo tempo valorizar o que vem sendo feito até agora. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Muita gente falou, Alan, que este era o verdadeiro teste para o Guarani no início da competição. Primeiro, se você concorda com esta análise, e gostaria que você falasse também sobre o futebol apresentado pelo Guarani, até que ponto já houve evolução. Sim, é um adversário de Série A, é um adversário que tem um nível técnico muito elevado, né? Então a gente sabia da dificuldade, nos preparamos para isso, tivemos personalidade para procurar jogar quando estávamos com a bola, tivemos um equilíbrio defensivo muito bom, né? O único vacilo ali, a única desconcentração que nós tivemos no primeiro tempo, acabou saindo o gol mais por mérito do adversário, pela qualidade do adversário, do que propriamente de erro nosso. E a gente avalia de uma forma positiva. A evolução, ela vem sendo gradativa, ela vem sendo visível, jogadores encorpando o elenco que a gente vai poder contar para a gente poder ter opções e variações durante a partida, antes da partida. Como eu falei, né, são menos aí de 30 dias que nós estamos trabalhando, alguns jogadores chegando ainda, então a perspectiva ela é muito boa, e hoje a gente demonstrou que tendo um equilíbrio, tendo uma postura tática organizada, a gente é capaz de enfrentar qualquer equipe. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa tarde. Você vai conhecendo o elenco, né, obviamente, ao longo das partidas.
Mais uma vez o Éder Ciola entrou no lugar do Matheus. O Matheus, nesse momento, ele tem, no seu entendimento, a titularidade garantida, ou é possível de que já nas próximas rodadas o Éder seja o titular, levando em consideração até algumas falhas, tanto de marcação quanto no ataque do Matheus? A gente procura manter a competitividade dentro do elenco a todo momento, né? Você não pode dar uma cadeira cativa para o jogador, intitulando ele como um titular absoluto, né? E o Matheus, ele é um menino novo, vem mostrando evolução também. A opção pelo Ciola, em muitos momentos, é porque a bola aérea é uma característica que não é muito favorável ao Matheus, ao contrário do Ciola, e essa competitividade ela é importante. Nós vamos dar oportunidade para o máximo, da máxima maneira que a gente puder, né? E aí cabe ao jogador dar a resposta. Então essa questão de ser ou não ser titular, a gente vai analisando no dia a dia, vai analisando durante os jogos, e as coisas vão acontecendo quase que ao natural, mas volto a repetir, o mais importante é valorizar todo o grupo e manter essa competitividade aí para que a gente possa ter opções, ter variações e procurar sempre subir o nível a cada jogo e a cada treino. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan Al, boa tarde. Como é que você avalia a atuação do Júlio César e se ele pode ganhar uma posição titular no futuro, assim como o Rodrigo Andrade, que entrou pelo terceiro jogo consecutivo? Muito positiva, né? O Júlio, ele vinha aí de uma quarentena, quase uma quarentena mesmo, né? De 30 dias lá em Portugal, e vem sentindo um pouco a parte física. É um jogador que a gente confia, que a gente sabe da qualidade, entrou muito bem. O Rodrigo vem entrando muito bem também, chegou um pouco abaixo fisicamente, e essas possibilidades, essas opções de iniciar e também durante a partida, elas são fundamentais para uma equipe galgar bons resultados e principalmente buscar a conquista de objetivos, né? Então essa mentalidade a gente vem procurando passar para eles diariamente, de ter essa competitividade, de aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu cito muito o exemplo, né, do acesso que a gente teve lá no Cuiabá, onde a gente mudava a equipe durante o jogo, pegando um adversário cansado, e quase que 70%, 80% dos nossos resultados eram no segundo tempo. Então essa possibilidade, essa dor de cabeça positiva, ela é muito salutar para o grupo, para o clube, para mim, e a gente vai procurar trabalhar todos da mesma maneira para que eles possam dar resposta, né? E hoje, mesmo a gente não conseguindo a vitória, acho que quem esteve mais próximo de vencer fomos nós, né? Tivemos aí o respeito do Bragantino no segundo tempo, se posicionando numa situação mais defensiva do que o normal, mesmo com a característica da equipe do Bragantino ser quase que ao contrário. Então isso valoriza o trabalho de todos dentro de campo, valoriza o trabalho de todos que vem fazendo fora de campo, e a gente vai procurando evoluir a cada dia e a cada jogo. Uma ótima tarde para você, Alan. Thiago Barbosa, repórter da Rádio Futebol Interior. Alan, até agora você fez alterações nas suas equipes que entraram jogando apenas baseado em lesões. Manteve um padrão e trocou as pessoas que machucaram. Júlio César hoje estreou muito bem, mudou o panorama da partida. Como é que você pretende utilizar ele a partir do banco? Ou se você já pensa em utilizar ele como uma peça fundamental no elenco? Todos são fundamentais, né? Eu acho que seria covardia da minha parte se depois de uma estreia por 3-0 eu mudasse metade do grupo, metade do time, transferindo uma responsabilidade apenas para os jogadores. Então, a gente procurou dar confiança. São 3 jogos aí em uma semana. A gente procurou dar um entrosamento maior para os jogadores e mexer o mínimo possível. Obviamente que se tivesse um desempenho muito abaixo, como a gente teve contra o Ituano, a gente aí optaria por iniciar de uma maneira diferente, mas contra o Botafogo acho que a gente teve uma postura boa, hoje tivemos uma postura melhor ainda, e essa rotatividade e essa competitividade dentro do grupo, ela é fundamental, independente de quem inicia ou de quem termina a partida, o objetivo muito claro de todos é a vitória, e hoje ficou provado isso, né? Enfrentamos um adversário muito difícil, um adversário tecnicamente um dos melhores da competição,
E na entrada dos jogadores ali a gente conseguiu dar uma resposta, conseguiu buscar o gol. Infelizmente não conseguimos converter as oportunidades que nós tivemos, mas vale a pena valorizar o desempenho, a postura e a atitude diante de uma equipe da Série A que tem um investimento altíssimo, e nós no início de trabalho, né, contra uma equipe que já trabalha há mais de 2, 3 anos da mesma maneira, com praticamente o mesmo elenco, e a gente conseguiu competir, conseguiu brigar pela vitória e por pouco, infelizmente, não saímos com o resultado. Pois não, Washington Melo, Canal Esportes Online. Alan, é nítida a evolução técnica e tática do Guarani. Faltou pouco para o Guarani conquistar os 3 pontos, mas empatar com um time de Série A, com o orçamento que tem aí o Red Bull Bragantino, lhe deixa satisfeito? Eu acho que o desempenho deixa muito satisfeito, a postura, né, a entrega e a personalidade que tivemos, né, tanto no momento defensivo como no ofensivo. E o que vai valorizar muito, e a gente já comentou isso depois do jogo, é o próximo resultado, né? Se vai realmente valer a pena esse 1 ponto ou não, é o próximo resultado dentro de casa, que a gente tem que buscar a vitória, vai buscar a vitória sabendo da dificuldade que é, respeitando o adversário, mas hoje a gente valoriza mais o desempenho, a postura, do que propriamente não ter conseguido a vitória. Bom, Edu, aí a entrevista do técnico Alan Al, treinador da equipe do Guarani, depois do empate com o Bragantino por 1-1. Jogadores foram dispensados, já a reapresentação amanhã à tarde, próximo jogo sábado contra o São Bento 4h30, lembrando que Bruno Sávio e Pablo estão fazendo tratamentos em relação a contusões e possivelmente teremos a estreia de Davó se a documentação for regularizada para sábado, Edu. E pergunta de hoje também, o atacante colombiano Trellis, que está no São Paulo, né? O Guarani tem uma concorrência, é fato. O Sport tem um interesse, mas o Sport está proibido de contratar jogadores, né? Tem aquela punição da FIFA, mas concorrer com o Sport a gente sabe que não é fácil. Houve uma sondagem, mas não tem nada assim verde no branco, como gosta de falar o torcedor do Guarani, Edu. Grande abraço, Marcos Luiz, um prazer enorme estar ao seu lado, viu? Sempre um prazer enorme, Edu, um abração. Muito obrigado. 1-1, Guarani e Bragantino, 17h40, daqui a pouco tem Copa do Brasil, e a final, Palmeiras e Grêmio, e na sequência vem aí o gabarito conceito, jogador por jogador, vamos lá. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Supermercado Taquaral, 60 anos servindo Campinas e região com grande variedade de produtos, qualidade e preços baixos. Compre online, receba a mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Retire na loja as refeições prontas saborosas, produtos fresquinhos da padaria, cortes personalizados do açougue e muito mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 Campinas. Supermercado Taquaral, é muito mais economia em cada compra. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rádio Bandeirantes. Gabarito do jogo. Oi, Zorzinho, seu conceito para Guarani Red Bull 1-1. Edu, pra mim o jogo bom, melhor o segundo tempo. E pra você, CH? Bom, melhor o segundo tempo. Gabriel Mesquita não foi muito acionado. 2 perguntas rapidinho. Se teve culpa no gol que tomou
E aquela do Claudinho, lembra? O chute do Claudinho de curva, perigoso, tirou com os olhos. E se vai, chegava. É difícil, né? O Claudinho bate muito bem na bola. Mas não teve culpa no gol. Estava sempre muito bem posicionado. Teve algumas saídas importantes, intervenções importantes também. O conceito do Gabriel Mesquita, regular, Edu. Matheus Ludic foi até 30 do segundo tempo e ele participa do gol, né? Ele que cruza para o Tony e o Tony chuta e tem o pênalti do Aderlan. Enfim, participou do lance. Matheus Ludic, CH. Muito tímido ainda, né? Precisa melhorar muito. Não é que jogou mal, mas ainda não passa confiança. Regular. Eu sigo com você, CH. Romércio e Ayrton, a dupla de zaga. Eu gostei do Ayrton, não gostei gol, né? do Romércio pelo gol principalmente. A falha do gol do Bragantino foi na subida fora do tempo do Romércio, não é? Então, pela falha, ele leva ruim e o parceiro dele leva regular. Desculpa, CH, aqui que eu falei, joguei pra você, depois que eu lembrei que o Romércio e o Ayrton estavam no lance do gol do Bragantino. Jorginho, a sua opinião também da zaga? Eu também acho que o Romércio cometeu um erro grave. Aliás, ele tem muita dificuldade em bolas diagonais, né? Ruim pra ele. E o Ayrton tá melhorando, viu? Tá evoluindo. Hoje foi bem, conceito regular. Sigo com você, Jorginho, ainda o Bidu, o que você achou? Jogou o tempo todo? O Bidu tá... Nós até analisávamos aqui, né? O Batista, o CH dizia também isso. Tá diferente, né? Alguma coisa tá acontecendo. Eu não sei se é excesso de confiança, mas o Bidu tá com alguns erros infantis. Não pode acontecer isso. Ele tem que evoluir, pô. Ele tem que usar aí esses jogos, né? Adquirir experiência, mas do lado positivo. Então, às vezes, pode ser um pouco de excesso de confiança, né? O Bidu, hoje, ele tem o quê? Como seu reserva, o Eliel. E também é um menino da base, né? Precisa acelerar um pouquinho o passo do Bidu, mas é muito bom jogador, uma das revelações aí do Guarani. O conceito dele hoje, num contexto geral, regular. Bruno Silva, CH, foi eleito aí o craque Sulina. Você repetindo, por favor, a atuação dele e o conceito. Comandou o meio-campo, jogador muito lúcido, bom, o craque do jogo. Índio começa jogando mais uma vez, mas também é o primeiro a sair. Saiu a 22 do segundo tempo. Você tá achando do Índio, hein, Jorginho? Olha, hoje ele vem exercendo uma função diferente, né? Ele vem jogando ali ao lado do Bruno Silva, né? E o Tony um pouco mais à frente. Ele fecha ali a segunda linha por dentro, né? O Guarani jogou com 2 linhas de 4 hoje. E o Tony à frente com o Rafael Costa. O Guarani jogou dessa forma. Ele ali ao lado do Bruno Silva, né? Dando uma contenção, tentando dar uma saída de bola. Ele assim, Edu, ele é um jogador que mantém sempre uma regularidade, né? A gente não vê, às vezes ele falha aqui num lance aqui, aí ajuda num outro lance ali. Eu vou dar um conceito regular para ele. Eu acho que nessa função que ele está fazendo hoje, não está comprometendo. Então, conceito regular para o Índio. Vamos para o Tony, joga com a 8. Tony Sua Barba, ele me lembrou ontem. O Papa foi visitar ontem. Tony Talibã. Talibã, Me lembrou, chama Al-Sistani. O Papa foi visitar. O Papa tá no Iraque, né, CH? Ele foi fazer uma visita para Al-Sistani. Tá no Iraque. Aí a barba de Al-Sistani me lembrou do Tony. Bom, o Tony participou do gol, CH. Ele chutou, né? E aí bateu na mão aí do menino Aderlan e teve o pênalti. Tony, o que você achou? Eu achei que é um jogador que corre pra caramba, esforçado, mas produz muito pouco. Participou do lance do pênalti, né? Diga-se que ele errou o chute, né? Que era para chapar a bola e fazer o gol direto, mas ele errou o chute, daí pegou na mão, toda aquela confusão lá. Eu tenho muita restrição onde ele está jogando com o futebol dele. Para mim, regular. Olha, a primeira vez entrando como titular, o Andrigo, contratação recente, fez a carreira dele no Internacional, jogou o tempo todo. Ele apareceu muito pouco jogando pelo lado, né? Ele estava jogando lá do lado direito, mas não é a função do Andrigo, né? O Andrigo ele tem uma característica diferente. Tanto que no momento em que ele vai jogar por dentro, ele começa a aparecer no jogo positivamente. Não que ele foi mal, Edu, mas apareceu muito pouco. Ele preencheu ali o setor, né? Dando alguns passes com muita qualidade, mas a gente não via ele evoluindo uma jogada, 1 contra 1, como fez o Renanzinho lá do lado esquerdo. Vou dar um conceito regular para ele, mas olha, repito, posição do Andrigo é jogar ali por dentro, tá? Por dentro ali, no meio de armação, chegando, ajudando os atacantes. Essa é a função. E do jeito que jogou, digamos assim, o Alan Al na partida de hoje,
o Andrigo ter que jogar no lugar do Tony, para que ele possa evoluir um pouco mais. Mas é só uma colocação de posicionamento, mas o conceito regular para ele. Ô, CH, o menino Renanzinho também 40 jogos hoje, hein? Rafa Costa 40 jogos, Renanzinho, menino da base, tá vendo como o tempo passa? Hoje completou 40 jogos, foi o que mais finalizou. Teve alguns lances aqui, uma paulada que ele deu a 8 do segundo tempo, né? A bola raspou aí e o Renanzinho acabou saindo. Ele saiu aos 22 do segundo tempo, a entrada do Matheus Souza. Renanzinho. Durante o primeiro tempo ele era a única alternativa de ataque. É um menino que tenta fazer, mas ele toda hora está sozinho, né? O Rafa Costa em péssima fase, está toda hora distante. E esse esquema aí não favorece o jogo dele, né? O Bidu em má fase. O meio campo não alimenta, que só tem volante. O Rafa distante, o Andrigo do outro lado, mal posicionado. Ele faz o que pode, mas eu gostei da mobilidade dele, leva um bom para mim. Rafael Costa, o nosso Rafa Costa, pois não, o Zorzinho bateu o pênalti com firmeza. E aí, no mais, essas e outras? Ele precisa melhorar, né, Edu? Precisa melhorar um pouco mais. É claro que tá jogando ali num setor e muito marcado, né? Mas ele precisa evoluir um pouco mais. É um jogador mais importante, é um jogador importante. É um jogador que tem presença diária. Mas eu percebo que ainda o Rafa Costa tá achando a sua melhor forma, física, principalmente. Fez o gol hoje, tomara que esse gol faça com que ele adquira um pouco mais de confiança, né? Tem muito isso, viu, Edu? Até para jogadores experientes. O conceito do Rafa hoje fez o gol do empate, mas o conceito dele é regular. E eu sigo com você, encerro com você, Greg, perguntando do Alan Al, o técnico do Guarani, e para aquilo que escalou, para aquilo que mudou, uns questionando, o Rodrigo Andrade logo no começo, se não o Índio, alguma coisa assim, essa e outra, porque o Davó tá para estrear, regularizado, né? E o que você achou? Eu gostei da postura do time. Isso aí é estratégia de jogo, tá? Nós percebemos um time bem postado, marcando, né? Dando a posse de bola para o seu adversário. E assim, deu muito certo. Você vê que o Guarani, ele chegou, antes do Bragantino abrir o placar, ele chegou umas 2 vezes. E até então o Bragantino não havia chegado ao gol do Gabriel Mesquita. Por quê? Porque estavam as linhas muito próximas, bem agrupado, bem organizado, né? E assim, a estratégia de jogo valeu, eu acho, né? Porque ele conseguiu empatar o jogo, conseguiu neutralizar esse time do Bragantino, que é um time perigoso. Tudo bem, o Bragantino teve um jogador a menos, mas eu acho que o Alan está começando a conhecer, está começando a dar uma cara para esse time do Guarani. O tempo vai dizer, claro, mas eu já percebi do primeiro jogo para esse terceiro uma evolução tática, uma evolução técnica, né? Tá ganhando aí algumas opções e isso é importante para o treinador. Eu acredito demais no trabalho do Alan Al. O conceito para o jogo de hoje é regular. Eu acho que ele segurou um pouquinho a substituição, ele poderia ter colocado um pouco mais de velocidade, poderia puxar o Andrigo para jogar por dentro, como ele fez, né? Demorou um pouquinho, mas isso daí é opção do treinador. Conceito regular para ele hoje. Olha, Edu, tem tudo para dar certo, tá? Tô vendo uma evolução e acho que jogo a jogo ele vai conhecendo, vai ganhando opções, vai evoluir ainda mais. Para hoje, regular pro Alan Al. Um abraço, hein, Gleg? Bom descanso. Valeu, Edu. Um grande abraço para você, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. CH, a pergunta é se Alan Al poderia ter feito alguma coisa diferente, porque o Guarani veio para o segundo tempo com um jogador a mais, CH, e o conceito dele, por favor. Poderia ter colocado jogadores diferentes ainda no primeiro tempo, né? Mas hoje eu tô bonzinho. Sim. Hoje eu tô bonzinho, eu vou olhar o copo meio cheio. É boa. Né? Vou olhar o copo meio cheio, porque se você pegar do jogo do Ituano até hoje, o time melhorou. Como conceito, eu não gosto do jeito que ele faz o time jogar. Não gosto. O Índio, ele é muito regular. Ele sempre joga mal. Sempre joga mal. E eu não consigo entender porque ele não tira o jogador do time. Não entendo. Não consigo entender. Não é? Mas o treinador é ele assume as responsabilidades. Não é? Então o Andrigo está fora de posição, ele insiste no Índio. Ele tem um problema na lateral direita que ele vai ter que resolver. O Ciola não dá conta e o menino ainda está muito verde. Estou queimando o menino não, mas está muito verde. Ele ganhou 2 opções muito importantes hoje.
A volta do Matheus Souza e do Júlio César. E tem o Davó também. Então ele vai ter 3 peças, mais o Andrigo, porque daqui a pouco o Pablo volta. Não vai ficar machucado para sempre. Aí eu quero ver como é que ele vai fazer. Se ele vai continuar com essa teimosia de escalar no mesmo time, no mesmo meio campo, Bruno Silva, Índio e Tony. Não dá. O time fica acéfalo. O time fica lento. O time fica macambúzio. Não dá para jogar com esse meio campo. Não dá. Para mim não interessa que é estratégia, e é estratégia mesmo, e eu acho que o empate foi bom, e o time dele marcou pra caramba. Eu também estou elogiando, mas eu, por conceito, efetivamente, eu não gosto muito. Então, para mim hoje, regular pelo empate. Mas eu ainda vou bater nessa tecla muito que ele tem que mudar no meio campo, viu, Edu? Seco pra você, tá? Palmeiras ou Grêmio? Palmeiras! Um grande abraço, bom descanso, CH! Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Eu já tô vendo o copo meio cheio. Eu vou morrer, não vou ver tudo, hein? Vamos lá, Batistão vai narrar o gol do Rafa Costa, já, Ulisses Costa e Palmeiras e Grêmio. É bola! A bola dominou, Andrigo rolou, tocou dentro da grande área, vem pra bola, é pênalti! Penalidade máxima! Toque de braço lá dentro da grande área, vai ser expulso! A bola lançada dentro da grande área, Tony! O Tony bateu de perto da canhota e aí apareceu cometendo o pênalti! O árbitro marcou Aderlan. Aderlan está expulso. E vem pra bola o time do Guarani pra batida de pênalti. Rafa Costa fica com os pés em cima da risca frontal da grande área. Toma posição. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. No centro do gol, Cleiton. Goleiro número 40 do time do Red Bull Bragantino. Vai pra bola Rafael Costa pra batida. Placar de 1-0 pro Red Bull Bragantino no estádio Brinco de Ouro. É no gol do placar eletrônico. Rafa Costa autorizado. Rafa Costa lentamente partiu, pé direito, bateu, é gol! Gol! Passados primeiro tempo, Rafael Costa partiu com tranquilidade, de pé direito, bateu no canto baixo esquerdo de Cleiton, que se esticou todo, mas não conseguiu pegar. Rafa Costa toca na bola, isto significa gol. Rafa Costa empata o jogo no estádio Brinco de Ouro. Rafa Costa, 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 camisa 9. Empata o jogo no estádio Brinco de Ouro. Guarani 1, Red Bull Bragantino também 1. Hoje sempre Guarani, dali Bugre, dali Guarani. Guarani 1-1 com o Red Bull Bragantino, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O detalhe fica por conta da pancada do Rafael Costa, Batista. Ele bateu no canto esquerdo do goleiro Cleiton, que estava na jogada, mas a bola foi com muita força, estufou a rede. Empata o jogo a equipe do Guarani, 1-1 no Brinco. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes do
Pinheiro. Ok, meus amigos, final do jogo aberto. Guarani 1, Red Bull Bragantino também 1 pela manhã. Corinthians de virada 2, Ponte 1. Vem aí o final da Copa do Brasil em rede nacional. Com ele, Ulisses Costa. E eu volto na próxima quarta-feira. Tem Copa do Brasil, hein? Na quarta-feira. Eu volto. Se Deus quiser. A rádio que tem opinião. Com 410 jogos, Ulisses. Mandar um abraço pro Eduardo Capello, torcendo pro time do Verdão. Grande Dudu. A Mari também tá ligada no microfone Bandeirantes. A esposa dele ligada no futebol Bandeirantes, torcendo pro Verdão em Portugal. Tem muita gente ligada.